Boa tarde, pessoal! Eu sou Adriana Macedo e mais uma vez estou aqui pelo canal do Projeto Despertar para transmitir essa live de hoje. Hoje nós teremos aí um convidado muito especial. Hoje eu vou falar com o Nelson Caçocas, né? Inclusive o Nelson já entrou aqui na live. Bem-vindo, Nelson! E hoje vai ser um bate-papo aí sobre constelação, né? O Nelson é voluntário do projeto. Vou fazer aqui uma breve apresentação dele, né? Mas depois ele vai fazer aí uma complementação. Eu até anotei, gente, porque tanta formação que o Nelson tem, meu Deus, vamos lá. Ele é administrador de empresas, ele tem pós-graduação em gestão empresarial, mestrado em gestão de pessoas, especialização em educação financeira. E essa parte é muito importante. Se der, a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre isso. Se não, a gente marca aí uma próxima live. Ele também é professor universitário, tem formação em radiestesia, é Reiki Master, Switch tibetano. Olha quanta coisa! Mas ele ainda vai complementar aqui com a gente. Então, bem-vindo, Nelson, bem-vindo aí todas as pessoas, né? Que vão acompanhar aqui a nossa live. E o Nelson, ele é voluntário aí do Projeto Despertar. E dentro do Projeto Despertar, do Hospital São Paulo, que é um projeto aí voltado para os funcionários, e ele atua aí com a constelação familiar, né, a constelação sistêmica. Ele vai esclarecer isso pra gente, né, porque gera uma confusão. Tem pessoas que me perguntam, Adri, a constelação familiar, a constelação sistêmica, como que é isso? Por isso que hoje nós vamos falar com o Nelson. Bem-vinda, Tatiana. Tatiana é funcionária do hospital. Deixa eu aceitar aqui a solicitação do Nelson, para que ele participe aí da nossa live. E então é isso, pessoal. Vai deixando aí as suas perguntas. Vou pedir bem-vinda a Alzira. A Alzira também já entrou aqui na live. Deixa eu só aceitar aqui. Ai, tem hora que esse meu computador é uma benção, esse meu celular. Eu vou pedir novamente para o Nelson enviar aí a solicitação. Se eu não conseguir aqui. Nelson, se você puder me enviar novamente aí o pedido do vídeo. Tá bom? Então, bem-vinda, Alzira. Bem-vinda, Irene. Irene! Bem-vinda, Irene. Bem-vinda aqui à nossa live de hoje. Hoje vamos falar sobre esse tema incrível, né? Sobre constelação. Bom, já convidei o Nelson. Vamos aguardar aí o Nelson para conversar conosco hoje, né? Deixa eu visualizar aqui essas coisas de internet. Mas acho que agora vai. Então, o Nelson, né, tá aí com a gente já faz um tempinho, e quem entrou primeiro no projeto foi a esposa do Nelson, a Cris. A Cris é voluntária aí com o Reiki, e aí ela falou pro Nelson, o Nelson se interessou e entrou aí com a gente no projeto. Bem-vindo a todos. Vamos mandar mais uma vez aqui a solicitação. Bom, já enviei para o Nelson, agora vou só aguardar ele receber. Bom, vamos aguardar aí o Nelson aceitar o convite para entrar aí na nossa live. Pessoal, vocês podem dar aí um feedback, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo, se o som tá bom. Bom, vamos ver. O Nelson já solicitou e agora eu vou aguardar. Eu já aceitei, Nelson. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver se agora vai. São coisas de internet. Então, vocês podem deixar aqui também as perguntas, né? Aí sobre constelação, caso alguém tenha alguma dúvida. Bom, convidei novamente o Nelson. Vamos ver se agora vai. Agora acho que entrou, né? Oi, Nelson. Oi. Agora sim, né? Nossa, que trabalho! Vou fazer nossa conexão. Que coisa!
Você, você tinha solicitado, eu já havia solicitado, aí você preparou aí o sistema e eu estou vendo que está rodando e não entra. Aí você quer novamente, vamos lá. Mas deu certo. Agora deu certo. Bem-vindo. Nossa, faz tempo que a gente não conversa, né? Assim, online, ao vivo. Pois é, faz tempo que a gente não faz uma constelação para você. Verdade, Nelson fez 2 anos a minha constelação. Tá na hora de constelar de novo, né? Eu acho que tá na hora. Ou outra coisa, né? Outro tema, né? Ai, ótimo. Outro Então, tema. gente, terminando essa live, já vou marcar minha constelação. Bom, então, estou muito feliz, viu? Você ter aceitado aí o convite, né? De estar aqui com a gente hoje para falar sobre constelação. Já fiz uma breve apresentação sobre você, mas eu quero que você se apresente aí para o pessoal, fale, complemente aí se faltou alguma coisa na tua formação. Não, Fique à vontade. eu acho que tá. Você falou até bem, né? A gente vai ao longo da vida, vai se preparando, vai trabalhando, vai. Você vê que na minha, quando eu mandei, né, o que você pediu os dados, você vê que eu tenho uma formação, né, de administração, trabalhei em empresas, órgãos de governo, mas chegou um momento da minha vida que eu quis dar um corte, eu quis fazer uma mudança, porque até então minha vida era muito corrida, viajava hoje em São Paulo, amanhã no Rio, depois da manhã em Brasília, e Belém, e Rio Grande do Sul. Chegou um momento que eu falei, não, chega, eu quero começar a pensar em mim. E aí surgiu, né, a questão da constelação. A Cristina já fazia, como você falou, né? A Cristina já fazia o reiki, tem formação em reiki, e aí a gente foi, né, desenvolvendo. Junto com isso, eu fui vendo necessidades, quando conversava com um, atendia outro, e aí eu vi a necessidade de ir complementando essas informações, esse conhecimento. Aí fui para o reiki, para a radiestesia, e hoje, aliás, eu estou fazendo uma pós-graduação em terapias holísticas. Né? Então, nem coloquei. Estou fazendo, ainda falta mais uns meses para terminar. E vai surgindo oportunidade, a gente vai fazendo, porque isso agrega não só para o nosso cliente, mas também para aquelas pessoas que a gente atende, né? Não só na constelação, mas nas outras terapias e na nossa vida. Ai, que bacana, Nelson. Obrigado pelo convite. Bom, olha, dentro do projeto, todas as pessoas que constelam, né? Depois é um feedback, e você faz na água, é um diferencial, né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, Adri, como que é na água? E eu tive a experiência de fazer presencialmente com você. Gente, é incrível. Quem nunca fez? Experimente, faça. Temas diferentes, né, Nelson? Não dá pra ficar repetindo o mesmo tema. Mas, assim, é incrível a constelação na água. Nossa, a minha até hoje tá reverberando. Por isso que eu ainda não fiz outra, Nelson. Até hoje eu não tô sentindo mudanças, foi incrível. Né? Essa semana eu tive o feedback de uma pessoa que fez há 2 anos, que eu fiz para o marido dela há 2 anos. Era uma questão empresarial. E ela falou, Nelson, agora a coisa acomodou. Veio acomodando, agora chegou no nível certinho. Eu falei, a minha também agora chegou no ápice. Então, eu constelei relacionamento, né? E, nossa, tá perfeito agora. Tudo, ó, maravilhoso. Desde a bem-vinda, a Deise entrou. Acho que ela não vai poder participar aqui da chamada, do vídeo, porque ela tá trabalhando. Mas ela falou que ia entrar. Então, para quem não sabe, gente, a Deisa é a coordenadora aí da agenda do Nelson, da constelação. E ela falou, Dri, eu vou entrar rapidinho aí para dar um oi. Então, ela está aqui presente. Ela falou, bem-vinda, Deisa, é parceirona aí, não. Nas agendas.
Bom, Nelson, então conversa com a gente aí. O que que é constelação, né? Como eu falei, muita gente tem dúvida ainda, né? Sobre até o termo, né? Constelação familiar, constelação Tá. sistêmica. Como que é isso? Então vamos por partes. Né? Isso. Tem muita gente que chama a constelação, entende a constelação como uma abordagem psicoterapeuta, uma abordagem sistêmica, né? uma prática terapeuta. Mas o próprio, né, Bert Hellinger, que foi o criador da constelação, ele, na verdade, o Bert Hellinger, ele é como se fosse uma empresa, uma fábrica de automóveis. Ele foi pegando partes, né, e ele desenvolveu a constelação, que ele chamava de constelação sistêmica. E aí eu vou explicar por quê. Porque ele classifica como uma terapia breve. É uma terapia voltada para soluções. Né? E isso está muito ligado, né? A base da terapia, ele trabalha a questão fenomenológica, que é a forma como nós olhamos, a forma como nós tomamos consciência para o fenômeno que está acontecendo naquele momento. Né? Mas por que familiar e por que sistêmico? Na verdade, ela nasceu como sistema. Mas qual sistema? Todos. Nós, individualmente, somos um sistema. Né? Nós somos um sistema formado por vários subsistemas. Né? Sistema cardíaco, sistema linfático, sistema nervoso. Então, nós somos um sistema com todos esses sistemas. A nossa família é um sistema formado por subsistemas que são os seus membros. Avô, avó, paterno, materno, bisavô, bisavó, paterno, maternos, irmãos, tios, enfim. Então, todo esse conjunto forma um sistema. E a constelação é um nome que foi traduzido para o inglês e acabou se tornando constelação, mas o nome original é outro, em alemão, meio complicado. E porque tem as ligações, tem todas as ramificações, como se fosse uma constelação planetária mesmo. E como é que eu vou dizer? O sistema profissional onde você trabalha, onde eu trabalho, é um sistema profissional. A nossa empresa é um sistema formado por vários subsistemas. Né? O sistema do departamento de RH, da cobrança, de recepção, tudo isso forma um sistema. Na verdade, Bert Hellinger, ele mudou a nomenclatura familiar a partir do momento em que ele se uniu a Sophie, que foi a sua segunda esposa, e ela tinha uma visão mais moderna, porque até então ele trabalhava com linhas mais rígidas, né? E ele só via aquele ponto. E aquele ponto tinha por base as escolas que ele trazia. Né? Ele foi, né, um padre católico que estudou psicoterapia, estudou hipnose, e ele foi aproveitando, né, essa interdisciplinaridade ou transversalidade de disciplinas, vamos dizer, porque elas se entrelaçam, e ele foi aproveitando isso e foi unindo para dar esse corpo da constelação sistêmica. E aí ele pegou
toda a bagagem que a Virginia Satir trazia da terapia familiar, do que ela já trabalhava. Jacob Moreno, com os bonecos, as imagens da dramatização, pegou ideias de Eric Soriano, né, por causa da hipnose. E aí ele foi pegando várias profissionais e ele foi observando o que isso, né, como isso poderia ser trabalhado interdisciplinarmente. E aí ele deu origem, né, ao que a gente chama de constelação sistêmica. E tudo isso foi se alinhando, tudo isso foi se moldando, né, nessa interdisciplinaridade. E isso fazia com que, quando ele atendia um cliente, o cliente percebia, né, onde estava a sua dor, em que momento, né, estava a sua... E geralmente isso terminava ou se iniciava na família. E ele percebia que essas questões causavam um emaranhamento. Muita gente acha que as ordens do amor foi coisa, né, foi criada pelo Bert Hellinger. Na verdade, não. Essas ordens já existiam. Ele apenas observou e definiu. Ele criou, como é que dizer? Não é bem um protocolo, tá? Mas ele mostrou ao mundo como essas 3 ordens do amor, elas poderiam, e elas podem, aliás, interferir na vida de uma pessoa. E aí ele elencou a hierarquia, né? É a primeira ordem, ou né, não existe assim primeira, mas vamos colocar a hierarquia. Aquele que vem antes, aquele que chega antes, tem prioridade. E aí ele tem ascendência. Então, um exemplo bem clássico, numa família, o pai e a mãe têm ascendência sobre os filhos. Eles chegaram antes. Então, quem cuida dos filhos, pai e mãe. E, às vezes, o emaranhamento acontece quando esta posição é invertida. Quando os filhos querem tomar essa posição. Quando os filhos se impõem, não porque eu estudei, porque eu sei, porque eu sou maior, você cria um dos emaranhamentos. Você já está infringindo a ordem hierárquica. A segunda, que é fantástica, é o pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer a uma família, a um grupo social, a um grupo de trabalho, né? A um grupo numa escola. Então, quando acontece alguma coisa e nós somos alijados desse grupo, nós também nós somos excluídos. E isso causa um emaranhamento. Mas aí eu posso consertar. Se você está aqui hoje, você pode consertar. Sim. Quando você traz isto lá de trás, um exemplo muito clássico para as mulheres, né? Há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, a mulher era como se que colocada numa caixinha e ali ela tinha que ficar.
ela não tinha voz ativa, ela não podia se expressar, ela não podia sair com quem ela queria, né? E quando acontecia alguma coisa, né, com a mulher, um filho, né, sem estar casada, ela normalmente era excluída pela família, aquelas famílias mais rígidas, aquelas famílias tradicionais, ou mesmo o entorno dela, né, ela era excluída. Aí ela passou, viveu, morreu, mas essa exclusão continua no círculo, né, no sistema dela. E isso vai reverberar em alguém hoje, se não corrigir hoje, vai para frente. E isso fica reverberando. Então, a constelação, quando detecta esse emaranhamento, o emaranhamento do não pertencimento, o emaranhamento de uma exclusão, usa-se também, né, toda a técnica para incluir esta família, trazer esta pessoa para esta família. Outra questão importante da constelação é o aborto. E isso é extremamente comum. Às vezes, um pai ou uma mãe, quando você pergunta quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Uhum. Aí, teve algum aborto? Tive, logo no começo. Então, na verdade, esta família teve 3 filhos. Este casal teve 3 filhos. 3 filhos. E, na verdade, quando você diz eu tenho 2 filhos, você esquece aquele aborto. E aí você precisa incluir este aborto. E o aborto, às vezes, pode ser, né, espontâneo, provocado. Quando é espontâneo, muitas vezes a gente nem tem conhecimento, a mulher nem tem conhecimento, mas às vezes a constelação detecta isso através de movimentos, né? E ela detecta. E aí você precisa fazer essa inclusão, porque senão existe ali um elemento do sistema familiar que está excluído e precisa ser incluído. E a terceira ordem, né, que o Roberto chamava, era a ordem do dar, o equilíbrio entre o dar e o receber. E é interessante que a gente vê muito isso em casais, né? Principalmente quando há o rompimento de relações. O relacionamento se desfaz por algum motivo, e aí você começa, na constelação, a perceber as discrepâncias entre o dar e o receber. Aí vem não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te dei isso, dei meu tempo, dei meu amor, dei meu carinho. Eu parei de estudar para cuidar de você, ou eu parei de trabalhar para te dar atenção. Então, essa cobrança. E aí significa o quê? Que um deu mais e o outro menos. E isso também precisa ser corrigido. Há necessidade de um reequilíbrio, há necessidade, né, de você alinhar isso para que esse emaranhamento Equilibrar, né? seja consertado, para que esse emaranhamento seja alguma coisa, posso continuar. Nossa, muito interessante, Nelson. Aqui tem uma pergunta da Alzira. Ela falou assim, tenho... Ai, deixa eu ver, peraí. Faz um tempinho que ela perguntou. Deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui. Ela colocou, tem uma cliente que vive numa família onde existem pessoas consideradas tóxicas.
E essas pessoas já constelaram, mas não saem do padrão. A pessoa não está conseguindo conviver junto à família e foi. Junto à família. A pessoa não está conseguindo viver junto à família e foi orientada a cortar relações com a família. Qual a visão da constelação numa situação dessa? Nossa, Não, cortar relações com a não, família. se você corta a relação, você vai levar esse emaranhamento para frente, porque uma hora alguém vai cobrar isso, né? Exatamente. Existe um triângulo que é o triângulo da consciência, é o triângulo da individualidade. Nós somos na base como seres, né, individuais. O meio desse triângulo, dessa pirâmide, é a nossa questão sistêmica e a outra é a espiritualidade. Então, nós, na base dessa pirâmide, na nossa consciência individual, é toda a nossa formação, né? É religiosa, intelectual, moral, essas coisas que temos muitos dos nossos pais. Quando a gente vai para essa consciência sistêmica, aí entram essas três ordens, né? E você tem que trabalhar sempre na constelação os sentimentos primários. Se você, numa terapia, diz à pessoa para que ela abandone a família, que é a origem né, a origem dela, espiritual e material, né? Espiritual que eu digo sem conotação religiosa, né? Nós temos uma força anímica que nos dá vida a esse corpo. Se nós fazemos isso, se nós usamos, né, aquelas palavras de abandono, de coisa, nós estamos simplesmente criando nesta pessoa uma raiva maior daquele seu sistema. E ela se exclui. E essa família vai excluindo-a. E isso vai ser carregado, né, para um outro momento. E esse emaranhamento tem que ser resolvido. Esse emaranhamento tem que ser desfeito, né? Quando a gente trabalha numa constelação, a gente não usa, né, palavras que possam ferir. Muito pelo contrário. A gente traz o problema, a gente provoca que aquela dor, que aquele sentimento ruim que a pessoa tem, e aí você vai trabalhando isso, vai fazendo com que aquela pessoa perceba que muitas vezes o olhar dela, né, no seu sistema familiar está errado, né? Ela não precisa, às vezes, mudar de caminho, é mudar o modo de andar. Ela não precisa, né? Eu vou sair daqui. Não. Ela tem que mudar, às vezes, é o modo de andar. E a constelação, ela trabalha exatamente nisso. Essa de se descolar da família, se deslocar da família, particularmente, é uma atitude totalmente inviável. Por quê? Porque você vai levar sentimentos secundários, aquele sentimento de raiva, de dor, de ódio, de desprezo, de exclusão, essa pessoa continua carregando. E o Bert Hellinger dizia que você tem que trabalhar o sentimento primário, o sentimento do amor, do perdão, da consciência de união, de harmonia, né? E é nesse sentido que a gente trabalha na constelação. Principalmente quando é ligado a pai e mãe. Eu costumo dizer, às vezes, para as pessoas com quem eu atendo, não só na constelação, mas também na mesa radiônica, nas mesas quantiônicas, os nossos pais são os pais ideais para nós.
podem ser os melhores ou os piores pais do mundo, mas eles são nossos pais. E de uma forma ou de outra, nós temos que agradecer porque nós só estamos aqui hoje por causa deles. Verdade. Né? Não existe outra forma. Nós temos que agradecer porque nós estamos aqui hoje graças a eles. A eles. E você tocou num ponto importante, Nelson. Eu conversei com uma funcionária faz um tempinho lá no hospital. E ela me encontrou assim no corredor e ela veio agradecer. Ela falou, nossa, Adri, eu tô tão feliz porque eu fiz uma constelação e eu passei a vida inteira culpando a minha mãe, julgando a minha mãe, né? Ela não foi uma boa mãe, aquela mãe que eu esperava. E na constelação eu vi que ela foi a mãe que ela pôde ser, né? Ela deu o que ela tinha para dar. E, então, hoje eu tenho essa compreensão. Então, todo aquele bloqueio que ela estava carregando, aquela raiva, né? Esses emaranhamentos aí que fica. Aí, após a constelação, ela teve essa consciência. Então, ela falou: nossa, hoje eu estou me sentindo muito mais leve, estou muito mais feliz. E, com certeza, melhorou aí um relacionamento, né, com a família. Então, só gratidão, né? Gratidão por a gente ter essas ferramentas para nos ajudar. Porque a constelação, uma das prioridades dela é exatamente mostrar isso. Fazer com que a pessoa tenha consciência do sistema onde ela está. Que ela olhe o sistema e, de repente, ela fala, está todo mundo errado. Aí, quando ela faz a constelação, ela fala, puxa vida, mas eles agiram assim porque tem coisas que vieram lá de trás. Coisas que vieram lá de trás, então ela não tem culpa. Ela só é o que é porque ela está repetindo um padrão. Né? E só para continuar na questão das constelações, a constelação, quando o Bert Hellinger desenvolveu, começou a trabalhar, se aprimorou com isso, usando as técnicas do Moreno, do Milton Erickson, ela tinha um escopo. Aliás, o próprio Bert Hellinger nunca quis padronizar, protocolar as constelações, porque ele dizia que cada uma é uma, cada ser é um ser. Então, apesar de existirem frases de cura, palavras de cura, movimentos que são quase iguais, mas no sentimento, no amor que se coloca numa frase, numa palavra, né? É gostoso de ver quando você, no início de uma constelação, você induz uma pessoa, numa relação com a mãe, a falar mãe. Aí, se ela tem problema, ela, mãe, né? Aí você pergunta, daqui ou do coração? Não, é daqui. E aí é gostoso quando você vai trabalhando a constelação e vai trabalhando. E aí, no final, fala mãe. Aí você vê, se pudesse fotografar ou gravar como aquela primeira expressão e depois uma expressão depois trabalhada, como é que elas são diferentes. E você percebe porque vem daqui de dentro. O amor começa a brotar, né? E é muito gostoso. E então o Berto, quando ele fazia, ele começou, eram constelações assim bem rígidas, porque era um processo dele na época, tal. E só que as constelações, elas vieram num processo de evolução. Um dia ele foi chamado por uns empresários para tentar desenvolver a constelação sistêmica até então numa empresa. E não era a praia dele. Ele falou, não quero isso. Né? E aí ele chamou o Gunther Werber e
que era um editor dele, falou: você não quer fazer a constelação nessa empresa, para esses empresários? E o Gunther Werber falou pouco. Aí ele se uniu a um outro casal, também alemães, da Insa Sparrer e o Matias Vargas. E eles fizeram uma constelação empresarial. E aí deu origem a uma outra constelação, que é chamada de constelação estrutural. Só que essa constelação estrutural, ela trabalha numa outra linguagem, ela trabalha na transversalidade, naquilo que não está aparente, mas nas entrelinhas de uma constelação. Ela pode ser empresarial, ela pode ser familiar, né? E ela foi se desenvolvendo. Aliás, essa constelação estrutural eu fiz há uns, acho que 6 anos atrás, quando um dos seguidores do Matias Vargas veio para o Brasil, em espanhol, né? E ele deu um curso de uma semana assim, e eu acabei fazendo. Então, foi uma formação ali de 6 anos com esse espanhol. Foi fantástico. Por quê? Porque você tem uma outra visão. Já diferente da primeira constelação, né? Da constelação da técnica do Bert Hellinger. A partir daí, as constelações, Adriana, vêm tomando um pulso, vêm se desenvolvendo, né? Vários institutos, várias escolas, né? Em Portugal, aqui no Brasil, na Alemanha mesmo. E aqui no Brasil nós temos pessoas assim fantásticas, o Instituto IP Roxo, o Décio Oliveira, o Jardel Estevam, lá em Campinas, em Paulínia, cada um com uma característica, e eles um dom assim de irem aprimorando, né? A Silka Maluta foi minha professora de bonecos na água, né? O Mário Cosiner, né? Também uma outra formação, essa bem familiar que eu tive com ele, 2 anos ali de um estudo intenso também, e cada um, né, traz a constelação com um nome, mas sempre com um objetivo. E a primeira constelação do Bertin, o primeiro modelo da constelação do Hellinger, era com representantes, pessoas, que colocadas num espaço que ele chamava de campo morfogenético, onde ele se uniu com o Rupert Sheldrake e desenvolveu esse campo morfogenético, que é um campo de informações, onde você coloca as pessoas que não conhecem quem está constelando, e elas começam a emitir informações, começam a se posicionar, se movimentar naquele campo, e ela não... né? Mas não conhece. E aí as questões vão surgindo. E aí você também tem uma evolução disso quando você começa a perceber que você pode trocar as pessoas, os representantes, por âncoras no chão. Então você coloca uma folha de papel, uma almofada, uma cadeira, né? E esses objetos, eles atuam como representantes. Interessante. E é fantástico isso, né? Porque eles atuam como âncoras. E aí foi evoluindo. A própria Ursula Frank, em 2003, num livro dela, Quando Fecho os Olhos Eu Vejo Você, ela trabalha muito, ela é uma terapeuta, e ela trabalha, foi
o livro dela até foi prefaciado pelo Bert Hellinger. Ele trabalha a terapia individual. E ela começou a trabalhar a terapia individual. E aí partiu para os bonecos. Os bonecos, legal. Né? Trabalhando os bonecos. Primeiramente, os bonecos na mesa. Então, a pessoa do outro lado da mesa e a pessoa movimentável. Coloca o pai, coloca a mãe, eu coloco o chefe, eu coloco o marido, o filho. E aí ia movimentando e o terapeuta conduzindo. Aí uma outra evolução, e que inclusive o que eu gosto de trabalhar com bonecos na mesa, é quando eu peço a pessoa para assumir o papel. Aí ela entra e se posiciona ali naquele campo mórfico, aquele campo de informações. Aí eu peço agora para que ela coloque a mãe, o pai, o que estiver sendo constelado, e para que ela entre, né, na figura do pai, na figura da mãe. E aí tem pessoas mais ou menos, tem pessoas que, assim, se centram de tal forma, entram de tal forma no personagem, que ela fala, nossa, mas eu sou minha mãe, né? Quando sai, ela fala, mas eu agi como minha mãe, eu fui minha mãe. Aí entra aquela questão, e como é que você se sentiu na sua mãe? Aí que entra, né, aquilo. Nossa, eu não Começa sabia que era assim. Eu não sabia que era assim. E eu gosto muito de trabalhar assim e conduzir, né? Não interfiro, eu deixo, né? Eu só conduzo, não interfiro. E aí há outro desdobramento é a constelação na água, onde você coloca o boneco e ele sozinho vai tomando a sua posição. E ele sozinho vai tomando. Por quê? Porque a água é um campo de informações. A água é um ser vivo, é um elemento vivo. E ela é um campo de informações. Gente, é e aí incrível. Você vê o boneco daqui, de repente, ir lá. E aí, quando você fala uma frase de cura, uma frase, né, um sentimento primário, o boneco vira, volta, mas não tem vento, não tem ninguém batendo na mesa ali onde está a água. É muito legal. E as constelações, elas foram evoluindo. Isso a gente chegou a fazer presencial, mas com a pandemia, olha só, hein? A pandemia como evoluiu também. E aí você passou a ter a constelação individual online. E muita gente tinha dúvida, né, Nelson? Porque, primeiro começou assim em grupo, ali com os representantes mesmo, as pessoas. Aí foi para o boneco, muita gente já ficou assim. E depois que foi para o online, o pessoal, Dri, isso não resolve. Em online, eu falei, faça, se permita. E o resultado é tão bom quanto, gente. Porque a energia não tem tempo e espaço, sabe? É incrível o resultado. A energia, ela está solta, né? A energia está Exatamente. solta. E aí a constelação de online individual, o Jardel Estevam, ele começou com a constelação online em grupo, né? Onde eu constelo você, mas a gente abre uma tela no Zoom, né? No Teams, no Meet. Várias pessoas participando são convidadas a ser os representantes. E isso vem desenvolvendo assim de uma forma fantástica, né? Tanto na água quanto os bonecos na mesa. E aí está evoluindo. Nós temos a constelação voltada hoje para questões jurídicas, né? Quando
as pessoas que estão ali por um motivo ou outro, estão com pendências jurídicas, não conseguem, principalmente em questões familiares, não conseguem se encontrar uma saída, já é permitido, né, que se faça uma constelação, advogados, especialistas, juízes, né? Eu mesmo fiz uma das formações, eu fiz, tinha um juiz fazendo a constelação Que com a legal. gente. E aí, né, tá se usando isso, essa técnica, né, essa terapia. E hoje também já temos mais uma outra, que é a constelação, onde você usa a sensibilidade, né, onde tem aquelas pessoas com sensibilidade mais apurada, ou um grau de mediunidade, sem que isso, né, fique claro assim no momento, mas pela percepção, as constelações com apometria. Então, veja quanta coisa, Quanto né? avanço, Quanto né? evoluiu. É. A gente mesmo, quando a gente pega o primeiro livro, né, do Bert Hellinger, a Ordem, nossa, a Ordem do Amor, a Ordem da Ajuda, aí, e você vem para os últimos livros, né, o Amor dos Excluídos, o Amor do Espírito, que ele já entra nessa parte, você vê que ele mesmo evoluiu. O pessoal diz que foi influenciado pela Sophie Hellinger, que está dando continuidade ao trabalho dele, né, no Instituto. E ele mesmo evoluiu, continua a constelação evoluindo. Tem, volto a dizer, tem pessoas assim muito bem estudiosas do assunto que estão trabalhando dia e noite para que essa terapia evolua cada vez mais. Né? Há uma discussão ontem, até teve uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, onde se tentam colocar a constelação como uma das terapias, né? Assim, aceitas pelo SUS, porque o SUS já reconheceu. Já reconheceu isso, mas, em 2018, né? Isso. Só que existe algumas contestações, e Sim. isso, então, acabou indo para o nível do Congresso, e ontem teve essa audiência, onde tem pessoas que colocam todo o positivismo e tem pessoas que colocam o negativismo. E eu acompanhei algumas pessoas ali falando. E o que eu percebi é que a maioria das pessoas que dizem que a constelação não tem embasamento científico e coisa e tal, elas, na verdade, estavam defendendo a posição do segmento que elas pertencem. Né? Então, psicólogo, outros segmentos. Então, você percebe que isso é como se desmerecesse uma coisa para favorecer a sua. As outras, né? E quando, na verdade, não precisa isso. Exato. Pode trabalhar, são em disciplinas conjunto. que podem se trabalhar em conjunto. Em conjunto. Né? Tem tantas disciplinas hoje, tem tantas terapias hoje que a gente vê. Médicos, né, trabalhando isso, médicos utilizando de várias ferramentas. No Reiki mesmo. O Reiki, eu dou formação em Reiki, até para médico, fisioterapeuta. Sabe? Muita gente fazendo. Tem muita coisa. Você vê a própria radiestesia hoje, né?
quando a pessoa às vezes vem fazer a constelação, não sabe direito, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouco uma mesa radiônica para uma mesa quantiônica para saber se realmente você precisa da constelação. Porque às vezes a pessoa, eu quero constelar. Ah, beleza. Quem disse que você precisa constelar? Ah, porque meu irmão fez, minha prima fez, meu namorado fez. Mas é isso que você precisa? Aí a pessoa, ah, mas eu quero. Bom, vamos, né? E muitas vezes vem constelar. O que você quer constelar? Olha, não sei. Eu queria ver o meu emprego, queria ver meu namorado, queria ver... Não. Escolha um. Aí a pessoa fica perdida, o que eu faço? Fecha os olhos, respira, põe a mão no coração. O que veio primeiro? O que te dói mais em tudo isso? Porque a pergunta é clássica, é a primeira pergunta quando a gente vai constelar. O que te dói, né? Aqui dentro? O que te dói? O que te trouxe para a constelação efetivamente? Aí a pessoa acorda. Às vezes é uma dor superficial que não tem necessidade de você mexer num campo. Aí você trabalha a parte de alinhamento de chakras, né? Os 7 corpos ali né? Que você tem. Então, às vezes é só uma disfunção no chakra básico. E aí, então, quando a coisa é mais complicada, aí sim, a gente vai para uma constelação. Agora, a pessoa que vem e constela, ela precisa ter consciência do centramento que ela precisa estar. Ela precisa estar bem centrada. Porque não adianta ela estar fazendo constelação e toca o celular, alguém bate, alguém aí muda. Ah, eu vou atender aqui, é uma chamadinha que veio. Não dá, né? Quebra a energia. Quebra todo aquilo que foi trabalhado. Todo aquele campo ali que foi preparado. Aquele campo que está preparado, aquela energia. É isso que muita gente não entende. Às vezes eles ligam pra gente e falam, Adri, eu quero constelar. Eu falo, você tá de folga nesse dia? Porque a constelação você tem que estar tranquila na sua casa. Ah, não, tô aqui no plantão, eu consigo parar um pouquinho. Eu falei, não. Eu já orientei as meninas também. Gente, não marque constelação para quem tá de plantão. Constelação é na folga, em casa, tranquilo. Porque senão você não vai, né, se concentrar com toda essa interação. Porque a constelação, você fala, em 1 hora resolve. Não, eu já fiz constelação para pessoas daí que levou 2h15. E você tocou num ponto importante nessa questão aí de algumas pessoas acharem que a constelação vai interferir aí na vida profissional de outras, essas coisas que a gente sabe, né, que tem muitos interesses por trás. Mas a gente pegou uma paciente no hospital e ela já fazia psicoterapia, assim, sei lá, acho que uns 3, 4 anos, fazendo psicoterapia para problemas psiquiátricos também, já psiquiatra, tomando remédio, e ela constelou. Né? Aí o esposo dela me ligou, falou, olha, minha esposa tá assim, tá... dá para fazer? A gente agendou uma constelação, ela fez. Quando ela saiu da constelação, assim, ela ficou um pouco atônita. Ela falou, olha, eu não estou entendendo muito, mas eu senti que algo mudou, algo mexeu, né? Mexe na energia. E assim, passou-se uns dias, começou a vir tanta clareza para ela, de toda essa situação, que hoje, praticamente, ela já não passa mais com psiquiatra. Psicólogo, ela praticamente parou também com os atendimentos, porque tudo ela conseguiu na constelação tratar. E você falou no início, né, de ser uma terapia breve. Então, assim, lógico, cada caso é um caso, né, Nelson? Não estou falando aqui que quem passa no psicólogo ou no psiquiatra tem que deixar e passar com o constelador. Não, mas o caso dela foi excelente, porque trouxe, assim, muita clareza. Hoje, outra pessoa. E ela já falou, Adriana,
Já fez 6 meses que eu constelei, depois eu quero constelar um outro tema. Eu falei, olha, a hora que você sentir, me liga, a gente faz aí um agendamento. Então é para mostrar, né? É trabalhar em conjunto. Não é que Sim. as práticas integrativas são superiores ou inferiores à medicina convencional. Não. Pelo contrário, já diz integrativa. A gente está aqui para E integrar e complementares, né? complementar. É como o reiki, eu trabalho no hospital. Dou o medicamento para o paciente, a gente faz lá o procedimento cirúrgico, tudo que tem que ser feito. E às vezes ele está lá ansioso, inquieto, angustiado. Vou lá, faço um reiki, pronto, equilibra, harmoniza. Então é isso, é trabalhar em conjunto. Às vezes o medicamento não vai atuar onde ele precisa, no corpo mais sutil. Mas um Sim. reiki, um floral, até o tarô terapêutico, a Alzira tá aqui na live. A Alzira sabe, né, Alzira? Quanta gente que me liga, às vezes no plantão, fala, Adri, eu quero morrer, minha vida não tem sentido. E eu falo, e agora, o que eu faço? Ah, vamos para um tarô terapêutico, vamos lá. Alzira, você pode atender? A Alzira atende, depois a pessoa liga, Adri, aquela leitura me trouxe uma clareza, eu achei que não tinha mais jeito e tem. É isso, então a gente está aqui para trabalhar Sim. em conjunto e mostrar caminhos. A Alzira está aqui ainda. Tem. A É. Alzira pensar, eu fico ligando, Alzira, faz aqui uma leitura para ajudar as pessoas, né? Aí fala, Adriana, mas tarô não tá no SUS. Tá, e daí? Tem alguém aqui querendo morrer, tirar a vida. Até comprovar isso, pra deixar a pessoa morrer? Não, faz um tarô. Ai, faz uma mesa radiônica. Um dia vai entrar, né? E quando não entra, a gente vai ajudando como pode. Sim. Ai, eu divirto. Mas é A, isso, a, Nelson. a, Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. A hora passou que eu nem percebi, menino. Olha, um assunto maravilhoso, hein? Mas pode complementar aí o que você ia falar. Não, então, e a constelação, ela abre, né, para a oportunidade de você trabalhar os emaranhamentos que você tem, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, né, vamos dizer assim, na vida profissional, né, que hoje, né, vem muito, empresários, né, não só como funcionário, mas como empresário, o que é empresa, por que ela está passando por isso. E quando é uma empresa familiar, há um trabalho duplo, porque muitas questões, às vezes, estão ligadas a exatamente a família, apesar de ser uma constelação empresarial, mas o emaranhamento está na família, Na família. né? O emaranhamento está ali na família. Então, você tem que fazer esse trabalho na família para que libere, para que deixe a empresa fluir. Né? Tem pessoas, eu não me relaciono bem com ninguém, eu não tenho um grupo social. Então, vamos ver onde está isso. A questão do dinheiro que você falou, né? E a questão do dinheiro está ligado a um monte de crenças, né? Muita coisa para a gente falar aqui agora. Mas Não, a gente vai tá, marcar outra para falar dessa parte financeira, mas já deixa aí o pessoal com um gostinho na boca, né? Que é bem interessante. porque e eu tenho uma formação de educação financeira, né? Mas até então eu não tinha observado ligar uma coisa à outra. Até começou a surgir nas constelações problemas, né, de pessoas com dinheiro. E aí a gente foi vendo que quando você arruma, limpa aquele emaranhamento, a pessoa, não tem mais, não. Bom, e agora? O que eu faço? Né? Eu arrumei a parte, né, padrão que eu repetia da minha família. E agora, como é que eu controlo essa parte? Então, é aí que entrou a parte da educação financeira. Porque muitas vezes a pessoa, a crença que eu tinha que o dinheiro era sujo, que o dinheiro era coisa do diabo.
acabou. Mas, bom, e agora? Como é que eu controlo o dinheiro? Eu não sei pegar uma planilha, eu não sei. Eu continuo, né, ali sem saber como fazer. Aí é que entra a parte da educação financeira. Então, Daí, foi um momento em que eu percebi a necessidade, né, de unir, né, essas duas disciplinas, a constelação com a educação financeira. E nossa, aí eu incrível. deixo para você marcar uma outra vez para a Uhum. gente. Ah, incrível. Todo mundo precisa aí, gente, dessas orientações, né? Como ele falou, às vezes a gente Aham. limpa ali a crença que está impedindo, né, de ter a prosperidade. Aí vem o dinheiro, vem, mas aí você não sabe o que fazer, né? Não sabe É como tudo. administrar isso, porque a gente não foi ensinado, né, Nelson? A gente não foi. Então tem gente que tem um salário e ela não sabe nem como que ela gasta isso. Nunca anotou no papel. Não. Ela mas fica, Não. não sei, vou gastando, isso aqui já tá no vermelho de novo. Então é isso, é começar, né? Organizar as. Ah, tem um irmão que entrou aqui, o Lucas. Né? Essa aí. Obrigado, Lucas. Ah, É um irmão bem-vindo. Seu de irmão? ordem. Ah, Irmão de ordem. de Tá? ordem. Bem-vindo. E a hora que você quiser marcar essa Tá live aí. live sobre educação, a gente vai trabalhar. E é muito importante. Né? Ah, vamos marcar sim. Principalmente, Bom, vou marcar essa aí, vou deixar para principalmente. maio. É, Maio, depois a gente já agenda, porque abril eu vou pegar férias, aí eu vou dar uma descansada, né? opa! Eu mereço também. E em maio a gente retoma com as lives aí pelo projeto. Bom, mas eu quero que, né, que você deixe suas considerações finais, aí fale um pouquinho, né, da tua experiência dentro do projeto, como que está sendo, né, ser um voluntário aí, atender os profissionais do hospital. E aí você pode já encerrar. Ah, quanto tempo já, Adriana? 4 anos? Aí você entrou em 3? Eu 2019, sei. né? 19, né? É, a Cris já entrou bem no comecinho, assim que eu Ela iniciei entrou o logo no começo, né? 2018. 2018. Eu sei que eu entrei um ano depois dela, né? Isso. E olha, a experiência que trouxe, né? Esse trabalho voluntário, a experiência que trouxe foi assim fantástica. Por quê? Porque você, antes de começar a atender, eu pergunto qual o setor, né, que a pessoa trabalha. E nós pegamos um momento, né, depois saímos lá do presencial, lá da casinha do Do estudante, aluno, né, que né? era Isso, Deus. do aluno, que era o meu. Ah, eu comecei a atender mais online. E aí eu começava a perceber o esforço das pessoas, né? Porque um era no pronto-socorro, o outro era na obstetrícia, o outro era na parte de UTI, da Covid, Entendi. pessoas que trabalham. Uhum. Então você percebe, e aí você fala, nossa, que dedicação que tem esse pessoal. É um trabalho, é um trabalho. Tudo bem, cada um se dedica ao trabalho, mas parece que naquele momento precisava se dedicar, além do normal, um pouco mais. E olha, Sim. isso para mim, então eu conversava um pouquinho antes com as pessoas. E o bem que isso me fazia, né? Porque pô, eu estou sentado atrás de uma mesa, né? Com ar-condicionado, cafezinho, Uhum. uma água gelada. E essas pessoas ali expostas a um vírus, né? Uhum. Uma bactéria, alguma coisa assim que pode até causar morte. E aí, né, a gente procurou, né, aumentar, inclusive, os nossos atendimentos. Né? Teve meses aí que o atendimento foi muito mais. Porque quando você atendia uma pessoa, você falava, nossa, né? Que coisa, como ela está se dedicando. Mal sabe a pessoa que quando ela me passava alguma coisa, quem estava engrandecendo era eu.
Quem estava assim? Eu que estava, né? Que a constelação também permite isso, que você, né, se veja às vezes num representante. Né? E olha, essa experiência para mim é fantástica. Esse trabalho voluntário com vocês desde 2019, a gente fala, né, eu converso muito com a Cristina sobre isso, porque ela continua mandando reiki, ela não para, né? Ela não para, é impressionante. E ela tem toda a agenda dela ali, trabalho, manda reiki, manda reiki. Bom. E olha, o que eu tenho é só agradecer por poder fazer esse trabalho voluntário com vocês e a você por ter tido a ideia, né, de uma das idealizadoras desse projeto. E eu é que agradeço. E eu agradeço mais uma vez, Nelson, você, a Cris, né? E todos os terapeutas que estão comigo aí no projeto. Eu lembro que eu iniciei o projeto com 5 voluntários de reiki. Hoje já são mais de 200 voluntários, né? Mais de 200 terapeutas. Gente, eu iniciei com reiki, seitai, hoje a gente tem mais de 60 práticas. E assim, não para. Todo dia a gente me ligando, Dri, eu faço isso, vamos incluir, vamos. E assim, o projeto ele acolhe. Né? Acolhe, você tocou nessa questão da pandemia, de atender os funcionários, e eu trabalho no pronto-socorro. Então, quando veio a pandemia, foi aquele desespero, porque as pessoas não tinha vacina, não tinha tratamento. O que a gente tinha, né, era aquela incerteza mesmo de estar ali atuando, e muita gente com medo de contaminar o pai, contaminar o filho, contaminar os avós. E, gente, foi um desespero total. E o projeto, assim, cumpriu o seu papel, né? Deu toda essa estrutura aí pro pessoal. Então, a gente tinha floral, tinha reiki, constelação, para dar uma equilibrada nos profissionais. Então, e você, né, foi um deles, tá aí conosco todo esse tempo. Até aumentou, né, os atendimentos. Só gratidão. Olha, não, eu é que agradeço essa oportunidade de poder contribuir com isso. E os profissionais também agradecem, porque todo mundo que passa por uma constelação, por um Theta Healing, depois agradece muito, porque fala, nossa, Dri, virou uma chavinha aqui dentro, né? Eu estava só olhando assim, constelei, fiz uma prática, nossa, mostrou outros horizontes. Então, assim, aquele peso que eu carregava, eu não carrego mais, agora eu tenho mais consciência. Então, isso não tem preço, né? Tanta gente aí unida, doando, né? O seu tempo, o seu conhecimento para ajudar outros, né? Iluminar outras vidas. Então, eu sou até suspeita em falar, né? Porque a minha vida agora, a maior parte do tempo é essa, né? É ajudar. E assim, você tocou num ponto, né? Essa questão da constelação, de você estar constelando ali a pessoa e às vezes se ver, né? Na pessoa. E eu ajudar os outros, na verdade, eu estou me ajudando. Porque toda essa doação que eu faço pelo projeto, que eu recebo, as pessoas não têm noção. Fala assim, Dri, você é boba, Sim. pega folga para fazer isso. Mas não tem noção do quanto que eu recebo, do quanto que eu aprendo, do quanto que eu expando, né? Ajudando alguém, me doando. Gente, é mágico. Olha, você que não faz nenhum trabalho voluntário, comece a fazer, porque é uma química, algo assim, mágico, maravilhoso. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe do universo e vai dando e recebendo. É um equilíbrio assim maravilhoso. Ação e reação, né? Ação e reação, exatamente. Bom, Nelson, então, gratidão. A próxima live vai ser educação financeira, certo? Ótimo. A gente vai ficar para maio, então. Bom, pessoal, gratidão a todos vocês aqui que nos assistiram. Estão 9 pessoas aqui online com a gente. Para quem vai nos assistir depois, gratidão pelo carinho. E você que é funcionário do hospital, voluntário do Projeto Despertar e quiser passar com o Nelson, né, em uma constelação, é só entrar em contato com a coordenação do projeto para agendar a sua sessão. E se você não é do projeto e quer aí, de repente, passar com o Nelson, pode contratar os serviços, né, Nelson? Entra aí no seu Instagram. Se quiser passar seu Instagram pro pessoal, né? Se alguém quiser aí seu contato, enfim. Nelson Carçocas, tudo junto. Pronto, então é isso. Se você não é do hospital, não está vinculado aí ao projeto, mas se quiser, né, fazer a parte, eu recomendo, porque eu fiz uma constelação e foi maravilhosa. Até hoje está reverberando, me transformando cada dia.
Gente, beijos no coração e até a próxima live, né, Nelson? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Ó, gratidão, pergunta pra pessoal. Cris, hein? Dá um beijo na Cris. Dou sim. Tchau, tchau. Tchau.